Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1. Apocalipse de João, capítulo 1, a partir dos versos 9 até o 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando nós conversamos sobre o futuro da igreja em nosso país, não poucos expressam o seu sentimento de que os tempos adiante podem ser bastante difíceis para as igrejas fiéis. Isso não significa que o cristianismo oficial poderá sofrer grande oposição, porque as pessoas não têm problemas com o cristianismo oficial estabelecido se ele não incomodar, se ele não fizer diferença. Tem sido assim ao longo dos séculos. Desde que o cristianismo transija com valores essenciais, não há qualquer problema, a sociedade não se incomoda com esse tipo de cristianismo. Porém, em vários lugares do mundo, os cristãos têm sido perseguidos, acusados, censurados, difamados, caluniados, mal interpretados, odiados e mortos. E muitos se esquecem da história da igreja, de que isso não é uma experiência nova na história da igreja, de que esta não é uma realidade inédita na história do povo de Deus. Está aqui o apóstolo João na ilha de Patmos. Verso 9, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos era uma pequena ilha no mar Egeu, na costa da atual Turquia. Patmos era um lugar de banimento
utilizado pelo Império Romano, ou seja, o Império enviava para lá pessoas em degredo, em exílio. Tenho, por exemplo, na nossa história, entre os dois irmãos de meu sétimo avô, e eles foram sentenciados pelo Tribunal do Santo Ofício. Eles foram sentenciados pela Inquisição. E um deles foi enviado em degredo, em exílio, para Mazagão, o norte da África, atual Marrocos. Mazagão era um lugar para onde eles enviavam degredados, eles enviavam exilados para cumprirem as suas penas. E este irmão lá do meu ancestral passou ali 5 anos em exílio. Assim era Patmos. E segundo os escritos de antigos pais da igreja, o exílio de João aconteceu na última década do primeiro século, entre os anos 91 a 96. Como alguns sabem, a primeira grande perseguição do Império Romano, ela aconteceu desde o grande incêndio de Roma, na época do imperador Nero. Mas houve uma segunda grande perseguição do Império Romano no final do reinado do imperador Domiciano, entre os anos 86 e 96, e é nesse contexto dessa segunda perseguição do Império Romano que João foi enviado em exílio para a erma Patmos. Banimentos e execuções excessivos e cruéis de cristãos era o que estava acontecendo naqueles dias. E o apóstolo está ali exilado, a igreja está sofrendo, especialmente as igrejas fiéis do Senhor Jesus Cristo estão vivendo tempos de perseguição. E aí você observa o que diz aí os versos de 4 a 9, falando exatamente, João enviando estas palavras às 7 igrejas. Diz aí os versos de 9 a 11. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí João diz o motivo do seu exílio. O motivo do seu exílio foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele recebeu uma visão. Essa visão está aí nos versos 10 a 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram cidades da atual Turquia, da atual Ásia Menor, onde passava uma linha de correio, passava exatamente sucedendo por essas cidades aí. Essas igrejas eram igrejas atuais daquele tempo, e é exatamente a essas igrejas que a palavra, a visão será enviada por João. Ele diz: no dia do Senhor. Há duas maneiras de nós compreendermos essa expressão, dia do Senhor. Uma é segundo os profetas do Antigo Testamento, ou seja, o dia da visitação, ou o dia da oportunidade, ou o dia do juízo do Senhor. Mas a outra maneira, que é exatamente a que eu tendo a preferir, é dia do Senhor, é o dia do aparecimento do Cristo ressuscitado aos seus apóstolos, a saber, o domingo. O dia do Senhor seria aquele momento em que Cristo aparece pela primeira vez aos discípulos, aos apóstolos na ressurreição, primeiro domingo, segundo domingo, depois vem o Pentecostes. Imagino eu que seja isso que ele está querendo dizer aqui, quando ele diz dia do Senhor. E ele viu então o Cristo glorificado. Diz o verso 12, o Cristo glorioso. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio de 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Semelhante a filho de um homem é uma expressão do livro de Daniel, é ali alguém que já é glorioso, alguém que já tem a característica gloriosa da majestade, da experiência, da sabedoria e do juízo. Quando a gente contempla Jesus Cristo enquanto bebê na manjedoura lá em Belém, ou quando a gente contempla Jesus Cristo carregando a cruz pela via dolorosa lá em Jerusalém, a gente fica bastante impactado pela ideia de fragilidade. O bebê na manjedoura, Cristo carregando aquela cruz pela via crucis. Mas aqui é diferente. Ele está ressurreto, glorioso, e ele tem uma aparência aterradora. Ele tem uma aparência, a simbologia usada pelo livro de Apocalipse é para impressionar qualquer um, a ponto de deixar João tão impactado que ele reagiu quase morto. Diz o verso 13 que ele tem vestes talares. Talão é a parte de baixo do pé. Consequentemente, vestes talares é veste comprida, é veste que vai até o calcanhar. Ou seja, ele é alguém que está vestido como um sacerdote. Ele está vestido como o sacerdote do Antigo Testamento. Ele tem a altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça, diz o verso 14, e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Linguagem também do livro de Daniel. A saber, ele é alguém experimentado, como um ancião de dias. O verso 14 diz ainda mais, que os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos percebem, discernem, separam. Os seus olhos perscrutam. Não há nada que escapa aos seus olhos. Os seus pés, símbolo de poder, são semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha. Ou seja, a ideia de pés e de bronze, ideia de juízo. Ele realmente esmaga, ele pisa os seus inimigos. A sua voz, diz o verso 15, voz como de muitas águas. E da boca saía ali uma espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes está relacionada à característica da sua palavra, que é uma palavra que corta, é uma palavra poderosa, como espada de 2 gumes, que sai da sua boca. E o seu rosto, diz aí o verso 16, brilhava como o sol na sua força. Quando Moisés desceu do monte Sinai, o seu rosto brilhava, as pessoas nem podiam olhar para ele precisou cobrir o rosto com o véu, mas agora é muito maior do que o brilho que se viu na face mosaica, é um brilho muito maior, o rosto brilhava com o sol na sua força, ao meio-dia. E ele está ali, glorioso, vestido com vestes de sacerdote, de rei, de juiz. E João logo vê que há 7 estrelas e 7 candeeiros. As 2 palavras estrelas e candelabros ou candeeiros trazem naturalmente a ideia de brilho e de luz. Ou seja, o Cristo glorificado andava no meio de 7 candeeiros de ouro, diz o versos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O sacerdote diariamente ia lá ao templo
para, com as suas vestes sacerdotais, para acender as lâmpadas, renovar o azeite, acender as lâmpadas de um único castiçal, que era também de ouro. Mas agora ele vê aqui, o apóstolo João vê, não apenas aquele ancião de dias, com roupas talares, andando, cuidando de um candeeiro, mas ele está andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E ainda mais, ele diz ao verso 16, que ele tem na mão, na destra, na mão direita, 7 estrelas. Claro, esse número 7 tem um significado de totalidade, de plenitude, de perfeição. Qual é o conteúdo da visão, então, de João, em resumo? João vê o Senhor Jesus Cristo glorificado, com aparência aterrorizadora, poderosa, gloriosa, andando no meio de 7 candelabros de ouro e tendo 7 estrelas em sua mão direita. Quando João vê isto, ouve isto, percebe aquilo, o corpo dele não aguenta, fica impactado, diz os versos 17, versos 17 e 18, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estou vivo pelos séculos dos séculos. João, quando viu aquela imagem, ele não era capaz ainda de discernir de quem se tratava, ele só ficou apavorado. Mas agora a voz veio, a mão primeiro, tocou-lhe o ombro, a voz veio e tranquilizou o seu coração e disse, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho as chaves do Thanatos e do Hades, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. E aí, finalmente, o Senhor dá a interpretação para os 7 candeeiros e as 7 estrelas, no verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Preste atenção. O Senhor Jesus glorificado, andando no meio das igrejas, igrejas que estão sofrendo perseguição, angústia, morte. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aliás, o candeeiro é bem ilustrativo, porque o candeeiro significa o povo de Deus, iluminando com a luz o seu testemunho nesse mundo. Algo precioso que emana a luz, que gera luz, que projeta a luz. E ele tem ainda as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro, ângelos, mensageiro. Aquele que é enviado como mensageiro. E é provavelmente aqui aquele que entrega a mensagem, aquele que entrega a palavra, aquele que entrega a palavra de encorajamento ou a palavra de juízo. Quem são esses anjos? Pode ser aquele que vai levar a mensagem? Pode ser. Pode ser talvez um dos pastores, presbíteros da igreja, pode ser. Em cada igreja teria então alguém ali responsável para trazer essa palavra, pode ser. E uma hipótese sustentada por muitos, embora com cuidado de não fechar muito dogmaticamente a conclusão, é que se tratava de alguém ali enviado pelo Senhor Jesus Cristo para trazer uma palavra à igreja. Mas obviamente, anjo é exatamente aquele que vai transmitir
a palavra, esta palavra que vai ser entregue à igreja, a saber, uma palavra de encorajamento, de juízo, de entendimento, de esclarecimento para a igreja. O que isso nos diz, irmãos? João se encontrava exilado, preso, provavelmente naquela caverna que ainda lá hoje, dizem alguns, permanece em Patmos. E as igrejas, que ele chama aqui os irmãos, não é? Os irmãos, verso 9, eu, João, irmão vosso. Os irmãos viviam tempos de tribulação. Esse tempo de tribulação requeria da igreja ser perseverante, requeria dos irmãos e irmãs serem perseverantes, diz o verso 9, por causa da palavra, no reino e na perseverança. Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Mesmo nesse tempo tão difícil, lá em Pérgamo, Antipas tinha sido morto, o crente Antipas tinha sido morto. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre e perseguida. Mas agora a visão de João, de Cristo, trazida a João, diz que Cristo estava inteiramente no controle de tudo que acontecia com a igreja, de tudo que acontecia com o seu povo, tendo inclusive ele as chaves da morte e do Hades. Ou seja, ele controla o morrer, ele controla o mundo do inferno, ele controla todas as coisas. Às vezes a igreja acha que porque estamos vivendo tempos difíceis, a fé cristã é apertada, é questionada, é censurada, muitas vezes ridicularizada, os cristãos são submetidos à censura, a questões. A gente tende a se esquecer de que Cristo está no controle de tudo, que Ele não é apenas um cordeirozinho inofensivo, Ele é exatamente esse ser aqui, de voz triunfante, como voz de muitas águas, como voz de trombeta. Ele tem o seu rosto brilhando como o sol, Ele tem os seus pés como latão refinado, Ele é poderoso, Ele é alguém cuja palavra saindo da sua boca é como espada de dois gumes. Cristo estava inteiramente no controle de tudo o que acontecia com a igreja, a tal ponto de que ele conhecia tão bem que ele andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele sabia o que estava acontecendo em Éfeso, ele sabia o que estava acontecendo em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele conhecia a realidade como a palma da sua mão. Ele tinha um controle de tudo. O que isso também nos ensina? Isso nos ensina sobre a importância de o cristão ser fiel nos tempos de maior perseguição e hostilidade. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe, irmãos, o momento mais difícil para o povo de Deus é exatamente o momento mais necessário de nós sermos fiéis, de nós sermos perseverantes, como diz o apóstolo João,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não seria esse um tempo que estamos vivendo assim? As pessoas não têm problemas com o cristianismo oficial, desde que ele seja ali um clube, desde que ele seja ali alguma instituição meramente passiva, entretendo as pessoas. As pessoas não têm problema com a igreja, quanto ela não for incômoda. Mas quando o cristianismo é real, verdadeiro, profético, bíblico, isso incomoda, isso desconcerta. Não será esse um tempo de sermos ainda mais e mais fiéis? Veja, em segundo lugar, a importância da palavra de que irmãos compartilhem a palavra de Cristo em tempos de tribulação e adversidade. Os irmãos estão vivendo, as pessoas, os crentes estão vivendo tempos de tribulação, tempos de adversidade, diz aí o verso 9, aliás, o Apocalipse inteiro. E aí vem João e traz uma palavra. Na verdade, não é João que traz, é o próprio Cristo que usa João e usa os 7 anjos para levarem essas palavras. Isso mostra para nós, irmãos, como é importante, no tempo assim, nós nos encorajarmos mutuamente, nós usarmos a palavra de Deus para nos falar mutuamente, para trazer encorajamento. É muito importante isso. Esse é um tempo assim. A gente sabe, como todos os irmãos têm informação, de que ao final dessa pandemia, obviamente, muita gente terá enfraquecido na sua fé, muita gente se tornará mais cínica, mais indiferente, mais distante. Hoje os pastores compreendem isso claramente. Haverá um público mais fiel, mas também haverá muita gente com o coração frio, distante, não aquecido, não fervoroso, não comprometido com as palavras mais essenciais de Cristo. Além disso, cresce em nosso país os escândalos, as apostasias, cresce também o ódio à igreja. Já não se quer que a igreja ensine, pregue, proclame publicamente, afirme convicções essenciais. Isto é incômodo, pode levar à prisão, pode levar à justiça, pode levar aí pais, famílias, irmãos, irmãs em problemas. Não é esse o tempo que estamos vivendo? Ou seja, o espaço oficial da igreja está sendo cada vez mais circunscrito, delimitado, apertado. Esse é um tempo para nós nos encorajarmos mutuamente, para nós levarmos a palavra de Cristo uns aos outros, fortalecer os fracos, restaurar os trôpegos, ajudar os frios, ajudar os indiferentes. E como é importante visitar locais de sofrimento para colocar em melhor perspectiva o nosso próprio. As igrejas estavam ali sofrendo, e aí o apóstolo João vai lembrar que há irmãos ainda sofrendo mais. E quando a gente vê alguém sofrendo mais do que a gente por causa do testemunho de Cristo, o nosso sofrimento é colocado numa perspectiva mais adequada, melhor posicionada. A gente que hoje está sofrendo exatamente por ser cristão, e muito. Em último lugar, irmãos, isto nos lembra a importância de nos lembrarmos que a igreja, ela não é assim um barquinho solto, num mar revolto, navegando a esmo, sem direção, sem rumo, como se a igreja fosse um barquinho de papel que um menino jogou num leito de água. A igreja não é isto.
A igreja está debaixo do governo, dos cuidados, do controle, do olhar de Cristo. Pode parecer que aqui no Brasil hoje a causa do Evangelho está em questão. Cristo tem a causa da nossa igreja em suas mãos. Ele anda pelos 7 candeeiros de ouro. Ele tem na mão as 7 estrelas, que são aqueles que conduzem a palavra, que levam o recado, que entregam a mensagem. A igreja está no controle de Cristo. Irmãos e irmãs, o mundo pode bradar, é furioso. O inferno pode vir com todas as suas cargas. Todos os demônios podem ser soltos, investir contra a igreja do Senhor, mas Cristo, Ele vela por sua noiva. A noiva é dele. Ele vela por seu corpo, o corpo é dele. Ele vela por seus irmãos, os irmãos dele. Ele vela por sua família, família dele. Ele vela pelo seu reino, o reino dele. Ele vela por seu nome, o nome dele. Ele vela por sua causa, a causa é dele. O controle de tudo está nas mãos de Cristo. Não se iludam. O reino de Cristo, a causa de Cristo, o nome de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo, os irmãos, a família, serão vitoriosos. Nesta pandemia, a gente tem tido alguns ensaios de uma igreja mais oficial, uma igreja mais subterrânea, não é verdade? A gente viu isso, tem vivido isso. As igrejas já procuram tentar se ajustar diante das demandas, muitas vezes sendo pressionadas, pressões estatais, medidas dali, medidas de lá, e a igreja precisando encontrar seus caminhos nesse mundo. E não será de surpreender se o mundo pretender encurralar a igreja, com suas pressões, com sua influência, com seu poder, com suas leis. A tendência é esta. Mas eu queria terminar trazendo aos irmãos a palavra de Cristo nesse verso 18. Ele diz assim: não temas. Final do verso 17. Eu sou o primeiro e o último. Estou lá no início, estou também no fim, e estou no meio. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem o controle de tudo. Ele é como um mordomo que tem chave de todos os aposentos. Nada escapa do controle dele. Ele tem as chaves do próprio Thanatos, do próprio Hades. Nada escapa ao controle de Cristo. E pode ser que, olhando agora o contexto em que vivemos, nós fiquemos um pouco desencorajados. Mas não tenhamos dúvida. Cristo está vivo, poderoso, glorioso. E Ele anda no meio do seu povo. Ele passeia entre e cuida dos 7 candeeiros de ouro. E Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que nós vejamos a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, para que vejamos que o Senhor é glorioso, que há de vir glorioso, todo olho verá, para buscar vivos e mortos, a fim de comparecerem à Tua santa presença, onde serão julgados todos os homens, grandes e pequenos.
Ajuda-nos a confiar de que a igreja é do Senhor e o Senhor vela por ela, o Senhor cuida dela. Sê com os irmãos e irmãs aqui e à distância, que sejam encorajados a serem mais e mais fiéis neste tempo que pode se tornar um tempo difícil, desafiante para o povo fiel do Senhor aqui neste mundo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.